Fala turma, amigos e amigas do agro, estamos aqui com o nosso amigo Moderno, muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar de um tema importantíssimo, né, no agro, que é a tecnologia de aplicação, algo que a gente precisa levar muito em consideração por conta de sustentabilidade, por conta de qualidade, de deixar o nosso canavial em boas condições, e assim eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa produtividade nos canaviais. Gostaria, Moderno, de agradecer mais uma vez aí por ter aceito o convite, e tamo junto, vai ser um bate-papo bem bacana, hein? Ô, Pedro e seguidores da Agro Influencer 7, Show. primeiramente, parabéns por essa sua iniciativa. Sempre é bacana ter esse momento de prosa, como diz na roça, para a gente conversar de todas as áreas que o setor canavieiro enfrenta, né? Desde você discutir solo, você discutir microbiologia, discutir crédito carbono e tudo que envolve, né, a agricultura, mais focado em cana. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns mais uma vez. Obrigado, agradeço. Espero que os seguidores aí do Agro Influencer 7 aí possa curtir Sim, e importante. entender que a tecnologia de aplicação ela é uma peça muito importante do jogo. Tem muitos desafios, porque a gente precisa trabalhar ali ajuntando todas as áreas que envolvem tudo que envolve o que se aplica, né? E é engraçado que quando fala em tecnologia de aplicação no mercado, todo mundo acredita que a tecnologia de aplicação é a tecnologia de aplicação de químicos, né? Isso. É a pulverização. E não é. É que, infelizmente, eu falo isso com tristeza, mas da realidade, que foi focado muito nos químicos por causa dos problemas de toxicidade. Sim. Mas, na verdade, a aplicação ela precisa ser considerada também quando a gente fala de sólidos. Então, adubar, aplicar um corretivo, Pra realmente aplicar uma garantir, torta, né? ela é um fluido. Então, você tem um sólido, mas ele precisa fluir na máquina. Então, a tecnologia de aplicação é isso. E o setor, ele tem buscado, né, essa excelência. A gente está bem infiltrado nesse setor, tentando trazer ao mercado essa importância de olhar não só para o equipamento, Muito bom. mas olhar para o processo como um todo. E trazer tudo que há de novidades tecnológicas, mas sem deixar de considerar a importância do ser humano. Não, bacana. Né? Isso é... Eu sempre falo, né, que o ser humano é o principal ativo, né, e que faz acontecer. Então, além do processo que é importante a gente ter essa linha de raciocínio e ser bem executante, né? Exato. Show de bola. E pra gente dar início, Moderno, gostaria de você compartilhar um pouco da sua trajetória, o porquê a agricultura, né? A gente vê que até brilha os olhos quando a gente fala do agro, porque querendo ou não é algo que move de fato e leva muita comida, alimentos para a mesa da população de modo geral, né? Olha, Pedro, eu vou falar uma coisa para você. Acho que a família da gente influencia. As pessoas, elas são influenciadoras, né? Até o nome, o seu agro-influencer, né? A família da gente influencia. Então, assim, a geração da minha avó materna é daqui da região, ela é de Orlândia. Ah, perto. O meu bisavô italiano veio para cá, eu já não sei nem a data, não sei a data, mas foi em 1890 alguma coisa. E ele era os famosos capatazes de fazendas de algodão e café. Então a minha família materna, a minha avó, a minha madrinha, ela já nasceu ali pertinho de Bebedouro, nasceu em Viradouro. Então a família veio da agricultura, a família materna. Família paterna já não. A família paterna já veio de espanhóis e portugueses, mas já foram direto para São Paulo. E a minha avó materna nos influenciou demais, porque ela era da roça, né? E ela amava isso, e eu sempre amei o campo, sempre amei estar no meio do mato. E a cana me perseguiu, porque meu pai, quando eu tinha 5 anos, meu pai era da área industrial, meu pai mexia com serralheria, e ele e o sócio dele compraram propriedades em Descalvado e foram criar frango nas granjas de Descalvado.
Mas eu não tive essa oportunidade de viver essa fase diretamente nas granjas, mas ele comprou uma propriedade na região de Jundiaí, Itatiba especificamente, e ali virou um sítio de lazer. Bacana. Mas o sítio tinha pocã, tinha uva, o sítio era tomado de uva, e o vizinho produzia pinga. Então tinha cana. E aí meu pai trocava a cana com pinga e trocava as coisas lá com a cachaça lá e levava para os clientes, né? E eu aprendi. Então assim, eu tinha escola, todo final de semana eu queria ir para onde? Pro sítio. Nas férias eu queria ir para onde? Pro sítio. Né? Era uma briga familiar, porque minha irmã queria ir para praia, o outro irmão queria ir para praia, eu queria ir para onde? Sítio. Sítio. Aí minha avó, meu irmão mais velho foi estudar colégio técnico em Jundiaí. Bom. E minha avó se mudou para lá. Então foi o momento que aí a gente ficou. Então eu sempre dizia desde pivetinho que ia seguir agrárias, né? E o meu irmão também foi um grande influenciador na minha vida, o mais velho, técnico agrícola também, muito bom. Agrônomo, apesar de não exercer, a gente seguia esse rumo aí, né? Do agro. Do agro. E a vida nos leva a contactar pessoas. Deus, a gente já nasce com um propósito e cabe a gente decidir dar fluidez para esse propósito. Então minha avó e meu irmão mais velho foram os grandes influenciadores de eu estar no agronegócio. Muito bom, muito bom, Moderno. Agora a vida nos dá oportunidade. Sim. E é engraçado porque como eu vivi em São Paulo, o Plano Collor, né? O Plano Collor veio, para quem sabe da história aí, você ouvinte, o Plano Collor veio e quebrou o Brasil, né? Quando ele pegou o dinheiro, ele disse: vocês só tem 50, nem lembro se não era reais ainda, mas você tem 50 cruzeiro novo, não lembro agora, na conta. Então, que muita empresa quebrou. Sim. Meu pai foi um deles. Nossa. Né? E a gente se viu obrigado a ir trabalhar. Então, eu fui trabalhar, mas nunca desisti da agronomia. Nunca desisti. E trabalhando em São Paulo, eu tive pessoas ao meu lado, né? Eu trabalhava numa empresa do governo, e essas pessoas trabalhavam no setor odontológico. Oi. Então eu cuidava de toda a parte burocrática ali, né? Eu era um auxiliar administrativo. E eu falava que meu sonho era agronomia. Então teve duas pessoas, um foi o doutor Geraldes e a doutora Dalila, que falaram: você tem que seguir seus sonhos, tem que seguir o seu sonho. E aí eu prestei vestibular, mas havia tensão de família, né, problemas familiares, e eu queria Exalc, eu queria ir para Piracicaba, porque eu conhecia Piracicaba, os tios do meu pai eram de Piracicaba, eu conhecia Exalc. Ia favorecer, né? Piracicaba. E aí eu não prestei mais nenhuma outra, federal nem estadual. Eu prestei a Exalc. E as particulares. Eu passei em todas as particulares, menos na Exalc. Coração já fica daquele jeito. E eu trabalhava, ganhava bem para a função que eu estava. Então, eu passei até a agronomia junto com meu irmão em Taubaté, cidade que eu moro atualmente. Ele se matriculou e eu falei: mano, não dá. Eu vou continuar em São Paulo trabalhando, vou fazer cursinho e vou tentar a faculdade. E aí, fiz aquele cursinho, mas eu foquei. Aí eu passei na Federal do Rio Grande do Sul. Bom, hein? Né? Naquela Santa Maria, onde teve aquela tragédia lá da boate. Eu passei em Viçosa. E eu passei na Unesp de Jaboticabal. Bom, é pertinho. Aí quando eu olhei pro cenário, e eu falei: não, eu vou pra Jaboticabal. E aí Jaboticabal, as circunstâncias nos levaram a chegar aonde eu estou, na tecnologia de aplicação. E tudo começou numa república. Olha aí. Cara, negócio assim. Eu falo que Deus conecta as pessoas. Eu fui uma república de veterano. Eram, contar aqui, 1, 2, Carlão, o Irso, né? Porque na faculdade é Carlão, é o Irso, né? Aí tinha um fazendo residência, com equinos, e tinha um Fradinho. Eles eram 4 veteranos. E nós fomos morar, os 2 da agronomia, eu e meu amigo Reinaldo, nós fomos morar juntos. Muito bom. E um deles, de Ribeirão Preto, o Tomaso, o famoso Fradinho, chega um dia lá na República: ô bicho, vem cá. Ele me deu um catálogo de bicos. Catálogo de bico da Tijet.
falou, ó, bicho, você tem que fazer a disciplina tratamento fitossanitário. Essa disciplina era optativa, oferecida a partir do 9º semestre ou 10º semestre, que era o famoso Tomomassa Matu, que dava disciplina, né? Paz. E eu era um cara sem dinheiro, né? Larguei tudo, meu pai não tinha condição, minha mãe não tinha condição, e eu fui estudar, né? Tive a felicidade A cara e a coragem. de morar com pessoas que tinham uma condição financeira ao longo da faculdade melhor, mas também não gostavam de fazer trabalho. Então eu fazia os trabalhos para eles e cobrava. Então era uma forma de eu viver aí, ponto final, né? E a oportunidade, né? Tem Oportunidade. oportunidade de acontecer. E eu fui atrás de estágio. Ele falou, você tem que procurar estágio, procura esse japonês aí e tal, vai procurar. Tá bom. Fui lá bater na porta do Tomassa Matu, né? Ganhei um não desse tamanho, né? Eu acho que o não até hoje é ter uma locomotiva. Aí você não entende, né, o propósito, muitas vezes, do momento. Eu precisava de bolsa. Então eu tentei a bolsa da FAPESP, mas precisava de um projeto. Então eu tinha a bolsa da Capex e tinha uma outra bolsa lá. Essa outra bolsa era muito concorrida, né? E você tinha que tirar 10 em tudo. E eu não sou aluno 10, eu sou aluno dos 8,5, 9, né? Não sou do 10 não, eu sou dos 8,5, 9. Porque eu falo que 10 é para Deus, né? Aí abaixo disso a gente vai indo. Eu aprendi 10 é para Deus, 9 é para o melhor aluno e vai cascateando. Eu falo que é 10 para Deus, 9,5 professor e 9 para baixo para o aluno, né? Mas assim, brincadeiras à parte, a vida nos conectou. E eu olhei para aquele catálogo, fui pedir estágio, e naquele momento eu recebi um não educado, obviamente. Sim. Mas ele disse, ó, eu só pego aluno de pós-graduação. E o departamento era separado. Existia o departamento separado da entomologia. E o Tomás, o Fradinho, uma gratidão enorme por ele, porque ele conectou, ele fazia estágio na entomologia. Né, os trabalhos de graduação, porque a Unesp ela exige muito trabalho de graduação como um cunho científico muito forte. Então ela me fez aprender o valor da ciência. Muito bom. Né? Então hoje assim, a gente faz os trabalhos com adjuvantes, com outras coisas, né? O trabalho dos aviões hoje que a gente faz, porque a ciência me despertou. Eu digo que eu não sou cientista, né? Eu não sou um cientista nato, mas eu olho para a ciência como um ponto de apoio. Muito bom. Para tudo isso. E aí ele me trouxe para o departamento de entomologia, com o Dr. Arlindo Leal Boissa Júnior, para trabalhar com pragas, né? E aí eu consegui bolsa. A bolsa, né, do CNPq, com um projeto em milho, que seria o meu trabalho de graduação. Só que aí tinha um aluno, 2 anos à minha frente, que também estava fazendo trabalho. Só que ele perdeu o experimento. E aí o meu experimento foi para ele, entende? Fala, poxa vida, cheguei agora e já perdi o experimento. Não, Deus estava me moldando, porque o meu experimento ia me conectar com a minha profissão de hoje, que eu estava testando material genético a praga, tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. E como o Marcelão pegou esse projeto, eu tive que pegar outro. E aí foi estudar a aplicação de óleos, diversos tipos de óleos associados a inseticida no controle de pragas do feijão, durante 3 épocas do ano. Então imagina você ter que fazer 3 experimentos por 3 anos. Rapaz. Emocionante. Será que é tenso? Demais. Demais, né? Então assim, é muito engraçado que as conexões elas vão acontecendo. E eu ganhei o prêmio de melhor trabalho científico da minha turma. Ganhei, inclusive, a carta para ingressar no mestrado. Muito bom. Só que eu não queria fazer mestrado, porque eu queria trabalhar. E não é porque eu queria trabalhar porque trabalho enobrece o homem, é porque eu tinha necessidade. E eu nunca... Essa é uma característica minha, tá? Eu nunca acreditei que se você não é um cientista nato, você não pode sair da graduação para um mestrado. Você precisa ter uma experiência profissional. Uma bagagem. Né? Se eu fosse um cientista nato, eu iria direto para o mestrado, para o doutorado, pós-doctor, PhD, etc. Né? Talvez daria dando aula hoje numa faculdade. Eu não, eu quis trabalhar. Né?
E aí dentro da entomologia, ligada à tecnologia de aplicação. Só que não era essa tecnologia nata. Então, de vez em quando eu ia bater na porta do Tomomassa, pedir um auxílio e tal, alguma coisa assim. E aí eu descobri que o nosso experimento para fazer o negócio perfeito, sonhador do mundo, era colocar um pulverizador logarítmico, né? Que nem no Brasil tem, ninguém faz pesquisa com isso. Aí você percebe que mesmo você conduzindo um trabalho científico com todo o respaldo, ainda existe oportunidade. Sim. Técnicas de equipamentos de alta performance dentro da pesquisa, que no Brasil é pouco carente. explorado. É. A vida foi nos levando a isso, né? Chega um determinado momento que eu precisava sair para estágio. E eu decidi sair para estágio. E o estágio era opcional. Não era Obrigatório. Só que para você sair, você tinha que defender o trabalho. E o meu tava tudo pronto. Era só defender. Né? Foi uma loucura, né? Esses 3 anos, 4 anos, né? Porque você tava o trabalho de um, depois você abandona para fazer o trabalho do outro, né? Mas tudo isso porque eu consegui me sustentar na faculdade, com bolsas, né? Projetos. E a gente teve o trabalho e a carta convite de mestrado. Mas eu não queria, eu queria voar. Trabalhar. E eu me encantei com a aula de fruticultura. E aí o vale lá de Petrolina, Vale São Francisco, estava despontando, né? Os projetos de irrigação lá. Falei, eu vou fazer para lá, vou para lá. Aí eu entrei em contato com a Embrapa. E para você fazer tem os trâmites, tudo, enfim. Para resumir a história, consegui o estágio na Embrapa. Bom. Top. Vamos lá. Na última hora, aí eu fui abandonando as outras empresas, aí que o pessoal nos procurou também, eu também fui apostando as fichas de outros cavalos, né? Sim. E aí a coisa foi acontecendo, eu fui descartando. Descartando. Fiquei com qual? Com a Embrapa. Né? Com a Embrapa. E aí eu tinha feito entrevista na aula do Tomomassa Matu, no último semestre, a gente defendendo o trabalho. Faltando acho que um mês para acabar as aulas. Ele chegou, entregou o catálogo Tijet, um pouco mais novo do que eu tinha anteriormente ganhado do veterano, né? Tem até hoje os catálogos em casa guardados lá no meu museuzinho. E eu chego lá, Pedro, assim, tudo certinho. O Tomomassa chega na aula e fala assim, ó, a Spray System está oferecendo estágio. Eu falei, opa. Oportunidade. Não dá, Tijet e tal, Spray System. Mas ela nem chamava Tijet, eles falavam Spray System mesmo, né? Ah, vamos fazer estágio lá. Eu falei, me candidatei, né? Mas minha cabeça estava onde? Embrapa, lá em Petrolina. Não? Chego eu, assistir uma aula lá, recebo uma cartinha da coordenação do estágio para eu comparecer ao prédio central. Chego lá, a Embrapa cortou a bolsa, a Embrapa cortou o auxílio hotel, a Embrapa cortou o auxílio transporte. Nossa. Foi a mudança de governo. A Embrapa cortou tudo. Cadê o estágio? Tchau. Aí eu corri na Copla Cana, né? Ali pertinho, corri na Copla Cana e tentei amarrar alguma coisinha até conseguir. Porque eu tava no processo seletivo da Spray System. E aí eu descubro na história que não tem nada a ver com a Spray System. Não era Spray System. Na entrevista aparece uma pessoa lá com uma camiseta escrita Herbicate. Que é o Pio, né? Que você conhece. E aí, entrevista, preciso de um agrônomo para fazer palestra para poder vender. Bico. Vambora. Vou encarar. Passei, segundo lugar. Quem passou em primeiro lugar foi o atual professor que ocupa a cadeira do professor Tomomassa, que é o Marcelo, que era da minha turma. Olha aí. Né? Os dois passaram. O Pio fala para mim que ele gostou dos dois. Que o Marcelo tinha um perfil mais técnico, eu tinha um perfil mais agressivo. E ele foi perguntar pro Tomomassa qual dos dois. O Tomomassa, aí entrou o QI. Quem indicou? Tomomassa. A gente fala isso hoje abertamente, que nós somos amigos, até fomos para Portugal junto, no lançamento do professor Marcelo, e eu fui acompanhando o Tomomassa, a esposa dele lá junto para Portugal. Sim. E eu brinco e falei, professor, você bateu a porta na minha cara, né? Que bom, porque isso me conduziu. Abriu novos horizontes. E lá na frente,
o professor Marcelo ganhou de mim, Sim. porque o senhor indicou. Então o QI continua, apesar, né, no relacionamento das pessoas. Isso ajuda é muito, ajuda. Mas resumo da ópera. O Marcelo não queria técnico de aplicação. O Marcelo queria estudar mercado. E ele foi para uma empresa chamada FNP em São Paulo. E ele conseguiu lá, automaticamente, a vaga na Herbicad. Aí boa, ficou moderno. Aí eu fui com uma mala para Catanduva. E fiquei nessa empresa 18 anos. 18 anos? 18 anos. Bom então demais. Tudo começou nessas oportunidades. A gente foi crescendo. E assim, eu nunca fui vendedor. Eu sou um profissional técnico. Mas precisava vender. E como é que você vende? Eu criei minhas oportunidades. Bacana. De levar conhecimento. E dentre essas oportunidades, Moderno, que a gente vê que é muito importante, assim, a sua história, até falar dessa determinação, persistência, resiliência que tem que ter muito, qual que foi os principais desafios para você quebrar esse paradigma com um fornecedor? Porque você chega lá, ou uma empresa que sempre fez daquele jeito, sempre foi acostumado daquele jeito, e você, mostrar uma realidade diferente que vai trazer retorno que a pessoa precisa. Ô Pedro, acho não, tenho certeza que Deus dá alguns dons às pessoas, né? Eu tenho um dom de percepção e de leitura do ambiente que eu estou. Então eu entro num ambiente, eu começo a tentar entender o que está acontecendo. Né? Está acontecendo. E aí, o relacionamento, primeiro, integridade, ser sincero e não querer enganar ninguém. Se você tem um produto que ele custa o mais caro do mercado, ele já separou o picareta do profissional. Porque picareta não vai vender coisa boa. Não. Então a gente tinha que ser altamente qualificado. E para isso eu fui estudar. E eu devo muito ao Pio, porque a primeira semana de estágio que eu fiz com ele, ele botou numa sala e falou: tudo isso aqui é material de leitura. Leia, sábado eu sento aqui com você. Bater um papo. Pra bater um papo. E aí foi engraçado que em vez de ele fazer as perguntas pra mim como fosse uma prova, eu trouxe um livro pra ele, um monte de pergunta. Né? Bom. Então assim, conhecimento. Então você chega hoje num fornecedor de cana e você chega numa usina, são estruturas diferentes. Sim. E eu falo que a própria usina tem a usina corporativa de grupo, que tem uma estrutura corporativa que dá as diretrizes. Existe a usina familiar, onde você tem acesso direto ao diretor e ele toma a decisão, no gerente. Existe fornecedor de mente aberta, às vezes alguns muito desconfiados. Sim. E você tem que trabalhar a honestidade, integridade com conhecimento. Fazendo a leitura, não da pessoa somente, mas de tudo que ela tem. E um dos grandes desafios são como aplicar. Máquina, conceito. Então, se olhar para um aplicador, ele é muito simples. Para quem entende. Para mim, um avião, um drone, um caminhão de torta, um aplicador de vinhaça localizada, um distribuidor de corretivo a lanço por gravidade, para mim é muito simples, porque eu aprendi na mecanização 2 sistemas. Ele não tem o terceiro sistema, ele tem 2 sistemas, um dosa, o outro distribui. Quando você enxerga isso, você corrige os processos e aí você vai crescendo. Nós precisamos lembrar que na administração, e meu pai era um industrial, então para você produzir na fábrica onde eu ia com meu pai um vitrô, você tem um processo. Primeiro você tinha um desenhista que fazia a leitura de como o mercado fazia uma janela, quais eram as dimensões das portas. Então o mercado fazia a leitura, trazia projetista, o projetista fazia um desenho nanquim. Desse desenho ia para a parte de materiais. Do material saía o produto que depois passava por tratamentos, então ele seguia um fluxo.
fluxo. A agricultura é difícil, mas ela tem que ter, tem que ter um fluxo. Processo. É que tem alguns intempéries que não são controláveis. Chuva, você não controla a chuva, né? Naturalmente, né? A nível de campo aberto. Você não consegue controlar um solo de mais argila, de menos argila. Você não consegue controlar o vento. Então, algumas coisas você tem que usar ferramentas. Sim. E aí você tem pessoas mais abertas e pessoas menos abertas. Então, as pessoas que são mais abertas, você aplica estudo de Gauss. Gauss disse assim, no mundo, no universo, eu tenho 100 pessoas. 20 pessoas são pioneiras, 20% são pioneiras, e elas vão pagar para experimentar inovação. Elas pagam o preço da inovação, que pode dar certo, pode dar errado. É um risco. E eu aprendi a descobrir quem são esses. Aí o nível de assertividade é maior. Quem me ensinou isso foi o Pio. Bom. Né? Ele me ensinou isso. E eu aprendi. E adaptei ao meu trabalho. Então, quem são esses 20% que a gente tem que trabalhar para conseguir ele entender a rentabilidade do investimento e fazer a mudança? Depois tem mais 80%. Desses 80%, 20%, não adianta você nem perder seu tempo. Ele não acredita nem nele. Aí fica difícil. E aí fica difícil qualquer mudança. Né? Ele dá mais valor a preço do que a rentabilidade. Então ele não é um investidor. Ele não vai fazer mudança no processo dele, ele não vai fazer mudança. Então não adianta gastar energia nele. Ele não muda. Sobrou aí, né, 60%. Desses 60%, 30% vai seguir os 20 pioneiros. Só que eles esperam a coisa acontecer, eles vão. O resultado. E os outros 30 não. Só vai acontecer depois que esses primeiros 30 foram. Então, se você souber identificar... E eu usava o lúdico, uso até hoje o lúdico, mas um dom de você trazer as questões da dor dele, da dificuldade dele, para exemplos que ele vive no dia a dia. Para a realidade. Para a realidade do dia a dia, saindo da história da dor dele, trazendo para um segmento que ele tem dentro da casa dele. E aí a mente dele se abre. Vai abrindo. Né? Aí você trabalha isso daí. Muito bom mesmo, André. É desafiador. Muito. E isso que estimula, né? Que você fala, pô, tem que correr atrás, tem que convencer, tem que fazer. E quando o resultado começa a vir, que vem fazendo arroz e feijão bem feito, é satisfatório, né? Satisfatório Demais. Muito bom. E um outro ponto polêmico que a gente vê é a questão dos biológicos, né? O que você tem a falar do biológico integrando nessa parte da tecnologia de aplicação? Antes de eu falar de biológico, quando fala aplicação, a gente sempre pensou nos fitossanitários, tá? Químicos, fitossanitários químicos. Né? Fungicida, inseticida, acaricida, herbicida, esses cidas da vida. Mas antes de chegar no biológico, teve uma fase no setor canavieiro que antes surgiu o biológico. Na verdade, o biológico é muito antigo, né? O metarrizo é usado em cana faz muito tempo. Mas antes de surgir outras espécies, o setor passou pela nutrição vegetal. Então, junto com os químicos, entrou a nutrição vegetal. Principalmente na aplicação aérea, né, com aviões e drones. E aí, paralelamente com esse crescimento da nutrição vegetal, você vem com os biológicos. E qual que é o desafio do biológico? Ele é um ser vivo. Então, o que a indústria química consegue fazer com fitoquímico, com nutricional, de dar, a gente chama de shelf line, que é tempo de prateleira, ele rotula aqui, envasa aqui, e tem lá 2 anos de prazo para consumir, com biológico isso não existe. Né? Então, nós temos o primeiro desafio, que é realmente entender o que eu tenho desse biológico efetivo. E aí existe uma polêmica muito grande entre a indústria fazer o seu biológico, né, e o on-farming. Isso é muito polêmico, porque a pessoa, eu não sou contra fazer um on-farm, nós só precisamos entender que quem produz on-farm tem que ter a garantia
as mesmas garantias e responsabilidades que uma empresa tem. E quando você olha para a legislação, isso não é muito claro. Então esse é o primeiro mundo do biológico, a gente separar aquele que produz e tem que entender a garantia que ele está produzindo, porque ele pode estar produzindo hoje um elemento biológico altamente tóxico para o ser humano. Que já é benéfico. Ele vai se estender, ao invés de ser benéfico, ele vai se tornar maléfico. E isso precisa as autoridades serem rigorosos com isso, porque eu não concordo em vocês. Eu falo a verdade, tá? Eu falo a verdade, não tem jeito. Eu não concordo em você ter um peso para um e um peso para o outro só porque é uma indústria. Né? Se você decidiu fazer uma farm, então você seja responsável por produzir com qualidade. Né? Agora, quando você produz ele e ele está lá responsivo, nós temos que entender o tempo de vida dele. Entre você colocar ele numa prateleira e você aplicar. E alguns são mais sensíveis e outros são menos sensíveis à variação térmica. Outros são menos sensíveis ou mais sensíveis à mistura em tanque. Que conta muito. Conta muito. Eles são mais sensíveis à longevidade dentro do tanque. Então o setor precisa aprender a olhar isso. Né? Existe um vício positivo, na verdade eu não sei nem se é vício, porque vício é negativo, né? Mas existe hoje no setor um aproveitamento das operações. Para otimizar, né? Otimização das operações. Isso se tornou uma rotina. A palavra certa é uma rotina. Então vamos aproveitar essa operação, vamos incrementar isso, mais aquilo, e vai empacotando a máquina de coisas. Beleza, tá tudo bem. Só tem um problema. Se eu tenho um biológico, que ele vai através do sistema de via pulverização, diferente de uma dispersão de cotésia, que se libera as cápsulas, eu preciso entender o quanto isso é compatível com a minha mistura. Não, ele vai isolado. Tá, ele vai isolado. Mas a água pode ser um problema para ele. A própria água. Nós sabemos que hoje os estudos mostram que pH muito ácido, abaixo de 3, são altamente tóxicos para os biológicos. Nem todos, não. Mas a grande maioria. E pHs alcalinos são extremamente tóxicos para todos os biológicos. Então você precisa entender aonde a água impacta isso. Sim. E aí entra os adjuvantes, ajudando ou prejudicando. Porque um adjuvante mal posicionado, ele não vai ajudar, ele vai prejudicar. Então a gente pede para criar os laudos para uso com biológico desses adjuvantes. Mas e a mistura? Então, se hoje o setor resolver pegar aquela mistura que ele faz por conta própria e entender a viabilidade ao longo do prazo, e aí você tem um fornecedor com calda convencional, que ele faz a calda na hora, e tem a usina com calda pronta. São resultados diferentes. Nós não medimos porque não queremos medir, ou porque temos medo de medir e descobrir o que não podia fazer. Se a gente pensar no medo, nós estamos tomando prejuízo. A partir do momento que você descobriu, você precisa fazer uma mudança. Aí o setor, ele tem um defeito, ele pune as pessoas, né? Em vez de ele fazer a reconstrução do posicionamento, ele sai demitindo. Claro, vocês não viram isso antes, é isso? Isso só prejudica. E algumas coisas imprevisíveis, né? E que a partir daí se torna uma oportunidade, né? Que nem a gente conversando. Lá atrás, um não abriu as portas para você chegar onde você chegou aqui. Então, às vezes, um detalhinho que pode ser visto e corrigido vai trazer retorno não só para a pessoa ou só para uma empresa, mas para um todo, né? Um cenário como um Exatamente. todo. E eu falo que hoje o maior desafio dos biológicos, além de tudo isso que nós falamos, é o desafio de formulação. Por quê? Olha que engraçado. Quando você olha para o químico, nutricional ou ele fito, né? Fitofármaco, como chamam os portugueses e a comunidade europeia, você produzir um produto líquido, você só está discutindo custo de transporte. Porque você faz uma formulação WG, você tirou água. Você tirou água. Então você concentrou o produto, você tirou o processo, você diminui o custo de transporte, diminui o custo de armazenamento. Você favorece toda a logística. Sim. Agora, posso pegar um biológico, colocar água nele? Nem todos.
Nem todos. Alguns precisam, outros não, porque quando você coloca a água nele, Ele é ativo. ele ativa. Beleza. Então a grande maioria dos biológicos, as formulações serão sólidas. Tá, mas aí, o que existe no mundo de ativos que vão fazer uma formulação sólida ser estável? E aí existe toda a tecnologia desses aditivos para isso. Só que o setor tem que olhar para isso com algo positivo. Sim. Ah, mas ele custa R$10 mais caro. Mas porque ele tem. Eu sempre brinco nos meus podcasts a história dos achocolatados. Né? Todo mundo aqui um dia já bebeu, você conhece essa história, todo mundo aqui já bebeu chocolate. Né? Leitinho com chocolate. Tudo bem, você tem a opção de comprar o Nescau, é o mais famoso, o Toddy também muito famoso, mas você tem a opção de comprar o achocolatado Apt, o achocolatado Mocotó, o achocolatado Maratá, até o brinco, o cara fala, Maratá, fala, achocolatado, Maratá, Apt, Mococa, é tudo a mesma linha. Ah, mas por que a mesma linha? Ah, porque as formulações deles são formulações bem mais baratas. Então o preço dele é mais barato, porque você coloca lá e faz um pó molhável. Então, você vai preparar um Nescauzão com leitinho gelado, o Nescau se dissolve rapidinho. Você vai preparar esse Toddy, ele demora, mas ele vai. Nós estamos tratando de pós solúveis com solubilidades diferentes. Sim. Então tem uma formulação de um biológico que é pós-solúvel, então eu preciso estudar a relação soluto-solvente. E aí eu trabalho com esses aditivos. Se eu for trabalhar com pó molhável, que é os demais achocolatados, cara, é outro processo. E aí você transfere para o cliente a responsabilidade de preparar uma calda. E nem sempre ele tem a estrutura e o conhecimento para isso. E aí a gente vê muito problema em clientes que reclamando que tá entupindo o sistema de aplicação, tá entupindo, aí você vai lá, faz uma calda bem feita, flui. Ah, mas do jeito que você fez, eu não tenho estrutura para fazer do jeito que você fez, eu vou perder muito tempo. Então você tem que olhar para trás, ir para o mercado e identificar no mercado quais são as ferramentas que você precisa investir para fazer isso. E aí é uma crítica ao setor. O setor está viciado que as empresas doam para ele. Sim. Se ele optou por fazer este investimento, ele que invista nessa ferramenta, nessa plataforma, para que ele possa ser dele e usá-la. Isso. Não, ele olha, não, mas eu vou usar, mas você tem que me dar isso aqui. Você tem que me dar essa estrutura aqui, porque senão eu não vou dar conta. Fica cômodo, ruim, porque muitas vezes a empresa não consegue, por uma questão fiscal, ela não consegue lidar, porque ela não pode faturar um negócio para você. Ela comprou. Se ela comprou, entrou aonde? Se entra no inventário dela, ela não pode te repassar. Mas se ela comprou, ela não pode te vender. Ela não pode nem te doar. Então ela gera um comodato. Quando ela gera um comodato para você, né, que é uma usina, que é um fornecedor, a responsabilidade é minha de arrumar. Aí quebra, você não vai arrumar. Vai pedir. Você liga para mim arrumar, mas eu não domino isso. Eu tenho que terceirizar pro fornecedor que me entregou. E aí o fornecedor quer me cobrar. E eu não tenho orçamento para pagar. E aí fica aquela briga e não se resolve. Isso. Então eu falo que não é comodato que não vai resolver. É o setor entender que houve uma mudança tecnológica muito sensível, que é um ser vivo, e que ele precisa investir nesse processo. E que há uma necessidade, né, de mudança, né? Os biológicos são sensíveis à temperatura. Nem todos, mas os que são, não é um tanque térmico que resolve. Porque tanque térmico de qualidade custa isso. Tanque térmico de inferior custa isso. E todo mundo quer custo baixo. Então, o fabricante vai pegar um tanque térmico de menor custo. Sim. Aí o sistema desenvolve sistema de refrigeração, como se fosse um ar-condicionado. Mas custa caro. Não é que custa caro. Que é um sistema que garante a sobrevivência do ser vivo. E você controla isso. Só que tudo isso custa dinheiro. Tudo. E como é que você convence? Trazendo o despertar desses pontos. Só que dentro do ritmo, né, de usina, isso é um pouco mais difícil.
dentro do ritmo de fornecedor, ele pesa muito no orçamento final. Então ele procura trabalhar ali com uma escala muito menor, tentando fazer o arroz com a saladinha bem feito. O feijão não vai. Né? O feijão não tem grana para pôr o feijão, não. É o alface com o arroz. Sim. Né? Então é mais ou menos isso. Pedro Biológico veio para fazer as mudanças. Só que é um serviço. E a gente tem que se adaptar. E até falando dessa questão do biológico, com a aplicação e tudo mais, Moderno, a gente vê a crescente, né, da vinhaça localizada, sempre agregada com inseticida, ou até mesmo biológico, né, que a gente viu recentemente um produto Terranem e tudo mais, ou o próprio Ingeu da vida. E o que você acha desse carro-chefe, né, que está agregando um paralelo ao outro, hein? Bom, a vinhaça veio para ficar, como muito. Acho que eu vejo que esse conceito de vinhaça ele é errôneo. Na verdade, mais de 80% dos usuários de vinhaça localizada eles enriquecem a vinhaça. Então, Sim. É uma adubação líquida. Né? O setor aprendeu a fazer adubação líquida. Agora, quando você fala assim, eu vou agregar, né, o uso do inseticida injetado, aplicando separado, o biológico, esse cenário não tem mais volta. Só que se tratando de adubação, está sacramentado. Eu fico feliz por a gente ter criado os processos de avaliação de distribuição e os fabricantes melhoraram. E a gente tem que enaltecer o nome Nonino aqui. Que a Nonino foi pioneira nisso. Foi. Na verdade, ela não foi a pioneira. Pioneira foi uma empresa do Rio Grande do Sul. Né? Que olhou para o mercado, foram os primeiros equipamentos, olhou para o mercado e falou, o meu equipamento é assim. E o setor falou, mas assim não me atende. Ela falou assim, isso é vinhaça. É isso. Isso é vinhaça. Não, o conceito era a nutrição. Essa empresa abandonou o mercado e a Nonino veio e cresceu. E eu fui talvez um dos grandes responsáveis por mostrar que o sistema de distribuição não atendia. O sistema dosador atendia, mas o sistema de distribuição não atendia. E você olha o equipamento lá 2000 e nada, começou e os 2024... Não, é outra coisa. É outro mundo. É outra realidade. E a gente ajudou ao setor a construir essa assertividade. Quando nós tratamos exatamente do controle de pragas, pensando em esfenóforos, aí, Pedro, o buraco é mais embaixo. Eu fiz uma palestra no IAC agora, recentemente, né? Tratando desses temas. E o recado que eu quero aproveitar aqui, essa sua plataforma, dizer: nós precisamos olhar para os dados de resultado de tempo de controle. Não adianta eu ficar discutindo com o entomologista se o volume de calda afeta ou não afeta, se é melhor injetar, se é melhor aplicar, se injeta junto de uma vez ou se vai injetando aos poucos, se injeta no final, se injeta no início, porque cientificamente ninguém conseguiu provar. Não existe trabalho e metodologia científica que detecta isso. Ponto. Não tem. Né? Que testou um lado a lado ali, comparando, né? E olhou e mediu. Não, isso não existe. Então, tanto eu quanto outros profissionais, nós estamos trabalhando no achismo. Mas o importante é que esse método de controle, ou o corte de soqueira, ou o drenche, para os esfenófilos, é que o residual dos químicos é de curto prazo. Curtíssimo prazo. Nós estamos falando aí no máximo 55, 50 dias. Então, se a gente está falando que é 50 dias, nós precisamos mudar as estratégias. Quais são as mudar as estratégias? Eu preciso pensar de colocar a bovéria na colhedora. Eu preciso pensar de fazer o vazio sanitário. É importante. Preciso pensar em fazer destruição de soqueira, consequentemente o vazio sanitário. Aí o setor fala, não posso, porque eu vivo da cana, preciso colocar cana sobre cana. Tudo bem, isso tem uma consequência. Não, preciso quebrar esse ciclo da praga num determinado tempo. Beleza, mas a partir do momento que você colocou um produto químico, todos os que existem no mercado já mostraram que o residual dele é pequeno. Independente da operação, independente da quantidade de água que você joga.
A gente fez o trabalho com a doutora Leila aí e tá mostrando que independente do que você joga de água no cortador de soqueira, tudo igual ao controle. E o percentual de controle é o mesmo. Não passa. Não passa. E quando você pega o trabalho da Marielle da usina Altamugiana, que é a tese mestrada dela, que ela comparou os vários formatos de aplicação na vinhaça, o residual é pequeno. É. Então nós precisamos fazer 4, 5 aplicações. O custo já. Mas, olha, Pedro, interessante. Você é um influenciador aí com a sua plataforma. E eu preciso influenciar. Sim. Se o setor está dizendo que uma não está fazendo efeito, vão partir para 2? Vão partir para 2. Mas não vai trazer efeito, porque é 60 mais 60, dá 120. Não deu 365. Nós falando cana de ano e cana de ano e meio. Sim. Como é que eu faço para segurar essa praga 1 ano e meio? É o ciclo, né? Então, a pergunta para o setor é, junto com os entomologistas e a tecnologia de aplicação, é como a gente faz para aumentar o nível de ação, seja de biológicos, com químicos, com longevidade desse prazo de ano e ano e meio. Eu tenho que chegar na colheita com infestação zerada ou quase nula, né? Abaixo do nível de dano. Então não é uma aplicação. E não é só aplicação. Tem que pensar em vazio sanitário. E aí, falei no IAC, a pessoa que tem hoje gotejamento no canavial, a pessoa que tem pivô em canavial, podemos citar algumas usinas aqui, mas prefiro ficar calado. Existe uma técnica chamada quimigação, onde você injeta um inseticida no bombeamento da irrigação. Eu ajudei a controlar a moleque da bananeira com quimigação. Aí, top. Eu ajudei a controlar a cochonilha de raiz no abacaxi com quimigação. Então, eu tenho certeza que o setor que tem irrigação, ele tem uma ferramenta fantástica, brilhante, que pode ser uma grande alternativa para redução de fenófilos na lavoura. Que hoje é a praga que atormenta todo mundo. Tá assustador. Mas, então a gente tem que sair da casinha e começar a pensar nisso. Eu estudei já quimigação há muitos anos atrás, estou voltando a estudar e estou aberto ao mercado para falar disso aí no setor. Provoquei já no IAC, estou provocando aqui na sua plataforma, porque a gente precisa fazer isso. E dá visibilidade porque a gente sabe o impacto que ele dá no canavial, né? Já provoquei 3 empresas químicas, vocês estão dormindo no ponto. Sim. Se vocês não olharem para isso aí, alguém vai olhar. Não é? Nós temos que construir junto com o entomologista. Eu domino a parte de quimigação, né? Que é exatamente você titular a dose em função do volume deslocado pela bomba na área. Certo. Isso é um negócio fantástico. Agora, ficar só na mesmice, não. Aí... Tem que inovar. Só biológico, eu vou pegar o Terranem. Tudo bem. Sim. O que você faz com o Terranem no período seco? Não faz. E aí, nesse período seco? A larva tá lá se alimentando. O que você jogou no período úmido foi suficiente para colonizar e chegar ao nível? Não. Então vamos associar Terranem com Bovéria. Vamos associar Terranem, Bovéria, Tricoderma. Vamos associar esse aí com o químico. Vamos aumentar o número de aplicações. Mas custa caro. O dano que ele está causando é muito maior. Né? Escutei de um fornecedor da região de Colina, no evento do IAC, não me recordo o nome dele, e ele dizendo ali que tem 2 variedades dele que ele não vê ataque de fenófilos. Então, cadê o material genético? Vai ser estudado. Beleza, o material genético tem que ser responsivo com produtividade, com ATR, né? Com posicionamento em tipo de solo, clima, toda aquela história, né? Os edafos climáticos da vida. Agora, se existe uma esperança de um dado visual, cadê o geneticista? Vai entrar em Então, a gente está vivendo de forma isolada. A gente precisa andar junto com o entomologista, com o fitopatologista, com o matologista, com o geneticista. E a tecnologia de aplicação, ela está ali dentro desse cenário, tentando balizar. E quimigação hoje é tecnologia de aplicação. Ela só não é considerada tecnologia de aplicação, mas
né? Então a gente precisa partir para esse rumo aí. Sim, show de bola. Fica a dica aí, pessoal. Um outro ponto marcante que eu gostaria também de comentar, Moderno, é sobre, a gente até veio conversando um pouco, né, deu um spoiler, sobre o drone, né? A gente vê que o drone ele vem ganhando espaço, vem ganhando força, a gente vê bastante pessoas investindo, né, nessa área. E gostaria de saber da sua parte a diferença dele com o avião. A gente vê também que o avião não tem perdendo tanto espaço no mercado, porque a gente vê que tem áreas que rendimento do avião é um pouco maior. E a ideia não é condenar a aplicação aérea com o avião, pelo Sim, contrário. pelo contrário. E a gente sabe que ele vem para somar o drone e os benefícios e tudo mais que ele tem para nós. Pedro, eu sou de 71. Então, quando eu era criança, eu assistia os Jetsons. E eu olhava eles conversando pela tela do celular. Pra mim, aquilo era ficção, né? A navezinha voando com gente dentro. A Embraer lançou o produto aí, né? Acho que eu esqueci o nome do produto, que você monta dentro dele, ele vai te levar para todo lugar. Não posso revelar nomes, mas existe já um estudo mundial que estuda o espaço aéreo por aeronaves remotamente pilotadas. Eu creio que no futuro em breve nós teremos aviões de carga remotamente pilotados. Eu acredito que ainda vou ver essa geração. Então os drones vieram sim neste atual momento para somar e ocupar um espaço. Exemplo, cana. Existe uma legislação ambiental que diz 500 metros lá de povoados, cidades, 250 metros de manancial. Você tem cana ali. Você vai deixar de aplicar um maturador? Você vai deixar de aplicar um produto para cigarrinha? Você vai deixar de aplicar uma parte de nutrição para vegetal? Então o drone veio ocupar esse mercado na cana de açúcar. Onde o avião não pode ir, ele vai. Porque ele está dizendo, eu vou aos 25 metros dali. Ainda se ficou com um pedacinho sem aplicar, mas ele foi. O drone tem um outro recurso que, quando bem ajustado, o rádio transmissor, o aparelho, ele só voa na área delimitada. O avião ainda existe com toda a tecnologia possível, ainda tem a história da velocidade e o piloto. E o piloto tem que conservar o que nós chamamos de segurança de voo, que a vida dele é a aeronave. Em segundo plano, ele vai pensar na aplicação. E as plataformas digitais, elas servem para construir a assertividade, não para destruir a imagem. E eu vejo que, infelizmente, o setor, e usina, o setor, muitas vezes, de suprimentos, utiliza essas plataformas para punir e não para construir. Isso ela só vai piorar, porque o piloto bom que faz honestamente o bom voo com o avião, ele vai embora. E vai ficar o ruim, que vai te enganar, que vai aceitar ser punido por uma coisa que não é real. Então as plataformas digitais, elas não podem simplesmente tirar mapa, bota no software e gera o arquivo. Não, ela precisa ser tratada pontualmente. Porque um piloto, ele vai desligar assim, quando ele está dentro do tiro, ele vai desligar antes. A válvula vai desligar antes. Porque a aplicação ela tem arrasto. Então, antes da área delimitada, o piloto desliga antes. Pegar a pulverização ocupa a área. E quando ele entra no talhão, ele abre antes. Aí o mapa diz, você abriu antes, você aplicou lá fora. Você desligou antes, você deixou aplicar. Não, isso não é verdade. A aeronave é vento de travessa, ela passeia. E o piloto está corrigindo. E às vezes o vento é tão forte que o piloto tenta. Quando eu falo vento forte, tô falando de vento de 10, 12 por hora, que é muito bom para aplicar. Muito bom. Estamos falando que a aeronave de air tractor precisa de vento de até 16 por hora para aplicar. Quanto menor o vento, pior vai ficar. E aí o pessoal pensa ao contrário. Então não existe drone melhor que avião melhor que drone. É como você configura o voo. Então eu já vi avião com coeficiente de variação, a gente faz o trabalho da oficina de tecnologia de aplicação, né, que a gente leva o espectrofotômetro. Então eu já vi avião entregar resultados brilhantes, melhor que terrestre. Bom. E já vi drone entregar um negócio surpreendente, pior que costal. Né? Porque não tem lugar, não tem coisa pior que costal. Porque já tá ali. Não existe, né?
Cada um joga o que quer. Então, Pedro, vieram para ficar. Então, eu vou até dizer, sistemas não tripuláveis. Hoje é o drone. Já já serão os robôs. A Sony Fitech tem um robô. O Solix. Bem ou mal, ajustado ou precisando ajustar, Mas tá aí, filho. Tá aí, eu fui pra China e eu vi com os meus olhos. Né? O sistema de robotização na China. Por um simples motivo. A geração na China de agricultores é idosa, são idosos. E os novos não querem ir para o campo, eles querem ir para a cidade estudar, que o próprio governo incentiva. Não com o motivo de retê-los, mas com o motivo de expandir. Então eles pegam esses jovens, trazem para a universidade, capacitam, dão recursos, e os jovens vão para o mundo. Cadê quem vai produzir alimento na China? País mais populoso, com alta tecnologia de produção daquilo que eles mais comem, que é vegetais. Não tô falando de arroz e feijão. Sim. E fruta. Os caras comem. Eu vi no café da manhã, no almoço, os caras comem, fartura. Lógico que tava nos grandes centros. Obviamente também fui para lugares menor centro e o povo come. Come bem. Tá? Agora a diferença é não tem gente. Então o departamento de agricultura chinês lá, eu vi o alto desenvolvimento de robôs. E eles vão vir. Vai ganhar espaço. Já tem pulverizador, já tem plantador de muda, do que você quiser. Já viu um equipamento que ele planta a muda de banana. Ele planta a muda de banana. Olha aí. Tá? Ele pulveriza a muda de banana, ele aduba a muda de banana e ele colhe a muda de banana, tá? Rapaz, completo. E aí ele fala assim, olha pra câmera assim, esse cacho, câmera multispectral, fala assim, aqui tem a coloração do ponto de amadurecimento. Ele analisa a largura da penca, analisa o comprimento, analisa pela coloração, ponto de maturação, e fala, tá pronto de colher. O robozinho vai lá e pá! E já cai. Então, a tendência aí de futuros robôs é alta. Real. Real. E aí, o ser humano vai deixar de existir nessa operação. Não, eu preciso do ser humano. Quem vai preparar a cauda? Quem vai programar os robôs? Quem vai programar os robôs? Quem vai parar para mexer no robô? Então vai ter essas mudanças, né? Desse cenário. Sim. Não tem jeito. É o que eu comento, né? Eu falo assim, a gente veio do corte manual, depois você foi transformando, passando, colheita mecanizada, e quem soube se adaptar tá sendo um bom mecânico, tá sendo um bom operador, tá sendo isso, aquilo outro bom técnico e tudo mais. Então, assim, espaço vai ter, desde que a gente também não fique estacionado, sentado, tranquilo, falar, pô, tô na minha. Aí o robô vai tomar conta, mas assim, sempre vai precisar de alguém para manusear, para coordenar, para orientar, e é onde vai ter espaço. Isso é natural. Agora, esse mercado de operadores aí, eles precisam se adaptar. Sim. Quem diria... Eu vi você, quando eu cheguei aqui no seu podcast, eu vi uma imagem sua mexendo com drone. Você já imaginou que você ia estar pilotando um drone? Sim. Mexendo com navegação. Então, assim, o mundo é transformado. E nós temos que se adaptar ao mundo, né? É isso aí. Até costumo brincar, a gente tem que surfar conforme a onda. Tem hora que vai vir uma mais mansa, outra é alta, e você tem que estar lá. Hoje... Qualquer coisa que você vai fazer, o que precisa ter? Um celular, porque é tudo no aplicativo. Você vai marcar uma consulta médica, aplicativo. Uma carteirinha, aplicativo. Tem hora que não funciona. Vontade de pegar esse aplicativo e jogar lá no lixo. Mas tudo é aplicativo. E eu fico me perguntando, você tá com 40, 30 e poucos anos? 30, 27? Eu sei que a caçola tá tamanho ruim, mas é 29. 29, 30 anos. Tá, 29 anos. Né? A gente procura sempre dar um pouquinho a mais para poder valorizar o passe. Eu tô com 54. Eu vejo a geração dos meus filhos mexendo em plataformas digitais e de vez em quando eu apanho. Sim. Eu fico imaginando, eu com 80 anos, cara, tô lascado. Né? Eu não sei o que vai ser. Sim. Imagine você. Então. Talvez a gente vai chegar, não tem mais plataforma digital. Ou vai ser outra realidade, né? Sei. Quem imaginou tudo na palma da mão hoje, no celular? Daqui a pouco vai ser num relógio. Tudo aqui, ó. Eu vou olhar aqui, vou pôr minha íris aqui, ele vai habilitar um monte de coisa. Sim. A gente não sabe, então a gente tem que estar pronto para essa mudança. Para tudo.
Ô, Moderno, outro ponto importante, né? Assim, muito rico de aprendizado. E que lição que você deixa para essa turma, que nem a gente está falando de geração, que vem e tem o desejo da tecnologia de aplicação? Que mensagem você deixa para esse pessoal? A mensagem é que você não constrói uma casa em um dia. Para você se tornar um profissional que domina alguma área, você precisa passar por etapas. E os jovens de hoje, eles estão pulando etapas. Então o recado que eu dou para os jovens: não pule a etapa da sua vida. Porque se você pular a etapa da sua vida, você nunca vai chegar a lugar algum. Você vai chegar, mas ali ele não te traz o propósito. Você vai chegar e você vai ter que voltar. Então o recado é: construa passo a passo. Nada nasce pronto. A gente tem que olhar o que Jesus Cristo disse. Você lance a semente. Tudo que a gente faz hoje é uma semente que você lançou. E ela vai encontrar o solo profundo, ela vai germinar, Sim. vai emitir a parte aérea, só que antes aquela parte aérea surgir, as raízes já tem 3 vezes mais tamanho, ou seja, você construiu um alicerce. Depois ela vai apontar, vão vir pragas, vai vir a formiga cortadeira, vai vir a doença, vai vir a planta invasora. Você só não pode desistir. Se você não desistir, um dia o fruto vai vir. Sim. Etapas. Os jovens estão pulando etapas. Pular etapas significa fracasso. Se seguir as etapas significa propósito cumprido e sucesso. E sucesso não é dinheiro. Sucesso é a satisfação, respeito, reconhecimento. E propósito cumprido. Show. Ótima mensagem. Moderno, aí pra gente finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez, obrigado. E não poderia deixar passar em branco os patrocinadores, que nem recentemente eu vi até a trajetória do Mirassol e achei bacana eles não deixar de lado os patrocinadores, estar com ele desde o começo. E hoje, assim, eu particularmente gosto de jogar bola, e a gente vê o fruto, o investimento, a dedicação que teve dentro do Mirassol e os patrocinadores que desde o início não deixou a peteca cair e agora nesse momento o clube não fechou as portas, né? Pelo contrário, falou, não, vamos subir todo mundo junto, vamos para a Libertadores todo mundo junto. Então nesse momento gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que têm me apoiado desde esse início do projeto. Dentre eles está a De Brasil, de colhedoras, que fica ali na cidade de Pitangueiras, onde eu moro atualmente. Eu gostaria também de agradecer a MHM, da minha amiga Pamela, foi uma das primeiras que me deu a oportunidade de gravar, falar sobre a segurança do trabalho, que a gente sabe também que é muito importante nesse setor que a gente tem como principal ativo, que é o ser humano. Então é importante a gente ter esse cuidado do outro e tudo mais, para que a gente consiga alcançar os objetivos aí. Também gostaria de agradecer meu amigo Everson, é o principal em deixar esse visual bonito aqui para os podcasts, para as entrevistas, para as gravações. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí pelas mensagens que a gente sempre conversa quando eu tô cortando com você aí. Um abraço. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Parabéns mais uma vez aí. Obrigado. Pelo seu podcast. Espero que o setor, com todos os desafios comerciais que passa com o preço de açúcar, commodity, etanol, essa hora aí, agora competindo com milho, é lembrar, as coisas só são positivas quando a gente olha o todo e possa tratar com excelência aquilo que mais afeta nos problemas, sejam financeiros, produtividade. Verdade. Tratar com olhos clínicos. É isso aí. E é o que move o agro, né? O desafio constante e a persistência e resiliência, que nem eu falei aqui, que é o que deixa a gente cada vez mais forte. Porque imagina se fosse tudo fácil. Não precisava da gente, né? Aí, show de bola. Obrigado. Obrigado, Moderno, mais uma vez. Sucesso e vamos que vamos. Para promover o agro. Deus abençoe a todos aí, vocês. Amém. Obrigado, pessoal.